Efésios 4:29 é de onde nós vamos retomar a nossa meditação, a nossa reflexão sobre a comunicação bíblica. E eu quero começar revisando o que vimos hoje pela manhã. O tema da mensagem ou da palestra desta manhã foi características da comunhão ou da comunicação bíblica, características da comunicação bíblica. E nós nos baseamos em Efésios 4:29, pegando todo o contexto, que vai desde o verso 25 até mesmo o capítulo 5, pegando até o versículo 21. Nós vimos que ali o apóstolo Paulo fala sobre vários aspectos da nova vida cristã, sobre como devemos ter uma vida distinta da vida dos gentios. Nós devemos lembrar que Paulo mostra que os imperativos da vida cristã, eles procedem, eles são motivados pelos indicativos da vida cristã, isto é, nós somos ordenados a agir como agimos, a falarmos como devemos falar, a falarmos como devemos falar, por causa daquilo que Cristo fez em nós e daquilo que somos em Cristo. O tempo todo Paulo vai declarar, trazendo a justificativa para esta ordem. Nós vimos então que, primeiro, o que deve ser evitado na comunicação bíblica. Nós vimos então a palavra geral, que é a palavra torpe, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E os irmãos devem lembrar que nós nós falamos que torpe é um termo um pouco mais genérico, que significa algo literalmente que está podre, né? Que está estragado, que não tem valor como um fruto ou um alimento, que de mofado ou estragado não presta para comer e deve ser jogado fora. E se comermos, ele provoca distúrbios, né, em nós. E nós vimos então que significa uma palavra imprestável, uma palavra inútil. E essa palavra deve ser evitada. Portanto, o termo aí nós vimos que é um termo geral para toda palavra que é, de fato, sem proveito, que não traz edificação. Nós vimos então que as palavras são um alimento para a alma e por isso nós devemos evitar. Mas em que consistem as palavras torpes? Nós vimos que, à luz do contexto, as palavras, por exemplo, entre as palavras torpes estão as palavras agressivas e maliciosas. Nós vimos que o verso 31 desse mesmo capítulo diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Nós falamos e argumentamos que a ira, a cólera, são demonstradas em nossas palavras. Tanto é que Paulo menciona no desenvolvimento, no progresso dessa ira, a gritaria, que é algo que tem a ver com nossa comunicação, a blasfêmia também, e toda a malícia que tem a ver com atos e palavras maliciosos. Então Paulo está dizendo que isso tem que estar longe de nós. Essa expressão ela traz a ideia de um lixo, de alguma coisa suja, que de tão repugnante precisa ser jogada fora, ser tirada de nós como algo que é nojento. Então ele está dizendo, isso tem que ficar longe. Então preste atenção nisso, crente. Então já falamos pela manhã, mas eu quero enfatizar. A ira, a cólera, a gritaria tem que estar longe de nós, tem que ser jogados para longe de nós, tem que ser jogados na lixeira. Este é o que Paulo fala, porque as palavras agressivas e maliciosas, elas são palavras torpes, são espécies de palavras torpes. Nós vimos então todas essas questões, amargura, blasfêmias, gritaria e toda malícia. Em segundo lugar, nós vimos que palavras torpes também são palavras indecentes. Então, veja, você pode não falar palavrão, mas se você é agressivo em suas palavras, você está falando palavra torpe. Né? Mas também palavras indecentes, e Paulo trata disso especialmente no verso 3 e no verso 4 do capítulo 5. Ele diz, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem, olha a comunicação aí, nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, impróprias para nós. Então nós precisamos ter essas coisas todas em mente, né? Nós já falamos aqui de amargura, deixa eu voltar para cá. Então impudicícia, impureza, cobiça,
conversação torpe, e nós vimos todos os significados dessas palavras que Paulo usa, né? Impudicícia é a mesma palavra porneia, é a palavra para prostituição, fornicação. Impureza é tudo aquilo que é sujo, que é contaminado e que contamina tudo aquilo que toca. A cobiça traduz uma palavra que traz a ideia de a avidez para pecar, uma depravação insaciável. Essas coisas não devem ser assuntos da nossa conversa. Conversação torpe tem a ver com termos moralmente ofensivos, palavras vãs tem a ver com conversa frívola, palavras fúteis, sem sentido, e chocarrices com vulgaridades. E isso tudo é palavra torpe crente. Nós não devemos ter essas palavras em nosso vocabulário. Paulo diz que isso não convém aos santos. Essas coisas são inconvenientes, são inaceitáveis, intoleráveis, né? Então, nós concluímos que palavra torpe não é apenas quando é de baixo calão, mas também quando, mesmo suave, carrega amargura, que contamina quem a ouve. Portanto, o que se refere ao falar também se aplica a ouvir. Vimos, então, depois de ver o que deve ser evitado, nós vimos que o que deve ser cultivado na comunicação bíblica. Aí é o que está no verso 29, especialmente no verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros, né? Então, palavras que comunicam o que é justo e verdadeiro. Nós vimos que o capítulo 5, verso 9 também diz que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando, e a ideia aí é testando e aprovando somente aquilo que é agradável ao Senhor. Se não é agradável ao Senhor, merece minha reprovação. Por isso Paulo diz, tudo, não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, no versículo 11, antes, porém, reprovai-as, né? Então, porque o que eles fazem em oculto, ele diz só referir, só falar sobre isso, já é vergonha. Então, as nossas palavras, na verdade, devem comunicar o que é justo e verdadeiro. Palavras que produzam edificação, ou seja, que promovem crescimento espiritual. A palavra deve ser boa para a edificação, não é? E palavras que sejam conforme a necessidade, que sejam úteis, adequadas à ocasião, suprindo a necessidade espiritual daqueles que ouvem e que transmitem graça, né? Essas palavras precisam transmitir graça. Mesmo quando a gente repreende, mesmo quando a gente é duro com alguém, a gente precisa transmitir graça aos que ouvem, não é? Então, foi isso que nós vimos. E ainda falamos que palavras, o que deve ser cultivado, palavras que transmitam compaixão. No capítulo 5, versos 1 e 2, depois de falar da amargura, ele diz qual deve ser o comportamento contrário, né? O comportamento oposto. Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos mutuamente como Deus em Cristo vos perdoou. Palavras também que expressem gratidão e louvor. Está até repetido aí, né? O capítulo 5... Obrigado, querido. Quando eu só tenho 2, fica assim. Isso aqui foi falado de manhã, tá? Então, tudo bem. O que os irmãos que anotaram já foi o que a gente falou de manhã, estamos só trazendo a revisão. Então, palavras que demonstrem a gratidão e louvor. Lembra? Não vos embriagueis com vinho, capítulo 5, verso 18, mas enchei-vos do Espírito. Como é que a plenitude do Espírito acontece? Falando entre vós com salmos, ou como no original, falando uns aos outros com salmos. Essa é a ideia. Falar biblicamente, né? Entoando e louvando de coração ao Senhor. Ora, o louvor é uma forma de comunicação, não é? Nós cantamos a mensagem do Evangelho, nós cantamos louvores a Deus, nós falamos do seu caráter, nós falamos a Ele. Então, palavras que expressem gratidão e louvor, palavras que expressem o nosso reconhecimento do Senhor. Então, nós vimos isto tudo e agora, então, nós chegamos à nossa terceira palestra. Nós falamos sobre a comunicação bíblica de um modo geral e nesta noite eu quero falar sobre ouvir biblicamente, né? Como nós podemos ouvir biblicamente. Tiago 1,19, abra aí, vamos ler juntos. Nós vimos hoje pela manhã. O que é que diz?
Tiago 1,19. Juntos, sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Amém? Então, todos nós aprendemos hoje que devemos estar prontos, sermos ágeis para ouvir. E não é que as palavras não sejam importantes, porém, exatamente pela sua importância é que nós temos que pensar bem antes de falar. Sobretudo quando estamos sob emoção, sob o impacto de uma reação emocional. Nós precisamos aprender a ouvir. O Senhor Jesus, em várias parábolas, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá em Apocalipse diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Meus irmãos, é comum, é corrente entre nós e conhecido entre nós o ditado, o provérbio que diz que Deus nos deu 2 ouvidos, mas apenas uma boca, para que nós aprendamos mais a ouvir do que a falar. Tá? Então, como podemos ouvir biblicamente? Antes da gente entender isso, eu quero, de um modo geral, falar um pouco sobre a visão bíblica dos conflitos. Porque ouvir biblicamente é especialmente difícil por causa dos conflitos que nós temos entre nós, das desavenças, das brigas, das contendas, né? Especialmente quando eu me sinto ameaçado, ofendido, desprestigiado, injustiçado, eu sou tendente a falar para me defender, para defender o meu direito. E é por isso que é nesse momento especialmente que nós precisamos aprender a ouvir. Mas para isso a gente precisa entender alguns princípios sobre os conflitos interpessoais. Porque a forma como falamos, especialmente num momento de tensão entre pessoas, a forma como falamos, as coisas que falamos e a forma como ouvimos, elas representam, elas demonstram qual é a nossa cosmovisão sobre conflitos. O que nós pensamos sobre conflitos. E a nossa atitude revela a nossa cosmovisão. E nós vamos tratar disso. E eu quero começar com uma visão bíblica dos conflitos. O primeiro princípio, meus irmãos, é que os conflitos interpessoais são uma consequência natural da entrada do pecado no mundo. O conflito começou quando a serpente começou a falar com Eva e mentiu para Eva, enganou Eva, e Eva atendeu a voz da serpente ao invés de obedecer à voz de Deus. E desde esse momento os conflitos entram no mundo. Quando o Senhor Deus, primeiro conflito entre o homem e Deus, quando o homem ouve a comunicação de Deus, a voz de Deus, o que ele faz? Ele e a mulher se escondem por entre as árvores do jardim, como se pudessem, né? E aí o Senhor disse: Adão, onde estás? E ele disse: eu ouvi tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E o Senhor disse: quem te fez saber que estava nu? Veja a comunicação. O que Adão faz? Conflito entre ele e a mulher. A mulher que tu me deste, ela me deu do fruto. Então você já tem, desde a entrada do pecado no mundo, os conflitos são naturais. Isto quer dizer que enquanto estivermos nesse mundo, nunca deixaremos de ter que enfrentar conflitos, tá? Não vai chegar um momento em que você diz: olha, não tem mais conflito na minha vida. Não, você vai ter enquanto estivermos nesse mundo por causa da presença do pecado. Mas por outro lado, veja, eu estou colocando do ponto de vista da queda já, tá? Porque o conflito se introduz com a queda. Lembra dos pilares da cosmovisão? Criação, queda, redenção e consumação. Veja o próximo princípio. Os conflitos são, por outro lado, parte do programa redentivo e soberano de Deus para o nosso crescimento. Ou do programa redentivo de Deus. Veja que os conflitos devem ser enxergados do ponto de vista da redenção. Romanos 8, 28 a 30. Abra aí, vamos ler juntos. Romanos 8, 28 a 30. Romanos 8, 28 a 30. O que é que diz? Sabemos,
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Essa palavra sabemos, ela traduz um verbo grego que significa mais do que conhecimento. Traz a ideia de certeza. Seria correto traduzir: temos certeza, temos convicção de que todas as coisas, tudo o que acontece, isso inclui os conflitos, contribuem para o nosso bem. O conflito familiar que você está vivendo agora, se você está, de alguma maneira contribui para o seu bem. É consequência do pecado, mas Deus o usa para o seu bem. E qual é o nosso bem? Em que consiste o nosso bem? O nosso bem está no verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, ele está falando do propósito de Deus, ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. O sumo bem de todo homem é ser ele transformado à imagem do último Adão, à imagem do Filho de Deus. Então os conflitos eles contribuem para nos moldar à imagem do Filho de Deus, à imagem de Cristo. E uma boa pergunta que eu deveria fazer toda vez que eu tenho um conflito, e se você estiver vivenciando isso na sua casa, no seu trabalho, ou talvez até na igreja, a boa pergunta que eu faço é: de que maneira esse conflito pode contribuir para o meu crescimento? Que verdades eu posso aprender através desse conflito? De que maneira eu devo reagir para refletir a imagem de Cristo nesse conflito? Mais do que se livrar do conflito, mais do que ter os seus direitos respeitados, esse deve ser o seu objetivo, porque não há bem maior do que aquele que Jesus descreve na sua vinda. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Por que resplandeceremos como o sol? Porque Jesus, nós refletiremos a luz de Cristo. Nós seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, os conflitos são parte do programa redentivo de Deus. Como disseram Timothy Lane e Paul Tripp, no livro Relacionamentos, uma confusão que vale a pena, Deus nos mantém em relacionamentos confusos para cumprir o seu propósito de redenção. Presta atenção, crente. Tem algum relacionamento confuso entre as suas relações aí? Se não família, trabalho, talvez vizinhança ou colega de escola, ou na igreja? Veja, essa afirmação, ela corrobora com Romanos 8, 28. Deus nos mantém em relacionamentos confusos para cumprir o seu propósito de redenção. Então, os conflitos fazem parte do programa. Terceiro, vamos juntos ler aqui na projeção. Terceiro, vamos lá? Os conflitos são um megafone de Deus a nos lembrar que não somos perfeitos. Os conflitos são um megafone de Deus. Megafone, você sabe, né? Aquele aparelho que se usa, especialmente a polícia usa muitas vezes, para falar, que é bem alto. Às vezes, nós nos esquecemos que somos pecadores, frágeis, que não somos super-homens, super-mulheres. E os conflitos nos lembram isso. C.S. Lewis é dele a frase que diz que Deus sussurra em nossas alegrias, mas grita em nosso sofrimento. Então, querido, você está passando por algum conflito com alguém? Você deveria fazer essa pergunta: o que Deus está gritando que eu não estou conseguindo ouvir? Mais do que se livrar do conflito, mais do que ver o outro mudar, porque geralmente é o outro, Você deveria perguntar: o que Deus está gritando e eu não estou conseguindo ouvir?
Deus usa o sofrimento como megafone. E segundo aos Coríntios 12, olha o que Paulo diz nos versículos 20 e 21. E é interessante porque Paulo aqui está falando sobre uma experiência que ele teve de ser arrebatado até ao terceiro céu. Ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Primeiro, antes do verso 20 e o verso 21, o verso 7. Se você olhar do verso 1 ao 6, Paulo diz que ele teve uma experiência, porque estão questionando a sua autoridade apostólica. E alguns falsos apóstolos estavam alegando ter experiências sobrenaturais. Ele está dizendo, se é para eu ser insensato, eu vou contar algo que aconteceu comigo. Mas ele para não parecer soberbo, ele nem diz que é ele, mas é sobre ele que está falando. Eu conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, ouviu coisas inefáveis, etc. Só que foi uma experiência tão profunda que ele nem podia relatar. E ele diz no verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear na face, a fim de que eu não me exalte. É interessante, Deus não inflige sofrimento não só quando pecamos, mas ele também inflige sofrimento preventivo para não pecarmos. Aqui, Paulo não tinha se ensoberbecido. Ele diz para que eu não me ensoberbecesse. Há uma disciplina preventiva de Deus. E aí ele diz, por causa disso, ele tentou pedir ao Senhor 3 vezes que o retirasse. Era alguma coisa no seu corpo, algum tipo de doença muito dolorosa. A palavra que ele usa para espinho não é um espinhozinho qualquer. Era a estaca de empalar. A estaca de empalar era usada por alguns exércitos para matar os seus inimigos maltratando. Quando eles pegavam um soldado ou alguém que eles queriam castigar, eles tiravam a roupa daquela pessoa e eles sentavam a pessoa e puxavam o corpo de cima a baixo na estaca pontiaguda, e a estaca varava de baixo para cima aquela pessoa. Essa é a palavra para espinho aqui. É uma dor insuportável que Paulo, por 3 vezes ao longo desses 14 anos, ele diz, Senhor, eu não aguento mais. Tem algum conflito que você diz, eu não aguento mais? Ele disse, eu não aguento mais. O que o Senhor falou? Ele pediu que retirasse. O que o Senhor falou? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E embora ele esteja falando de algo físico, olha a conclusão dele no verso 10, ele diz, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, aqui é um sofrimento relacional. Injúria é quando você é insultado publicamente. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Mas olha o que Paulo fala também nos versos 20 e 21. É muito interessante, porque essa igreja deu muito sofrimento para Paulo. Porque eles rejeitaram, nessa segunda epístola, a sua autoridade. Eles eram cheios de problemas, já sabemos dos problemas da igreja de Corinto. E, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas, das quais só temos 2. Mas ele teve que escrever 4 cartas para essa igreja. E olha a expectativa que ele tinha, do tanto de que a igreja era problemática. É aí que eu quero ler os versos 20 e 21. Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis. Ou seja, por causa de todo esse conflito, eu temo que a nossa relação não seja mais a mesma. E que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. E olha o que ele diz no verso 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Veja, ele está falando de pecado na igreja, mas ele está considerando que esses pecados, se ele encontrar na igreja, embora seja um pecado desses irmãos, mas Deus está usando essas coisas para humilhá-lo. Por quê? Para que ele saiba que ele não é o Todo-Poderoso. Para que ele não saiba que ele não é o Rei das Virtudes. Que não é ele quem converte.
É interessante ele dizer isso. Eu receio que o meu Deus me humilhe no meio de vocês e eu veja vocês do jeito que vocês não deveriam estar. Então, os conflitos são um megafone a nos lembrar que nós não somos perfeitos. E quarto lugar, quarto e último lugar desse primeiro ponto, é nossa responsabilidade nos submetermos ao tratamento de Deus por meio dos conflitos. É nossa responsabilidade nos submetermos ao tratamento de Deus por meio dos conflitos. Abra em Tiago 4, verso 10, por favor. E nós vamos ler juntos. Vamos lá? Não, vamos ler desde o verso 7. Desde o verso 7, vamos lá. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Antes da gente chegar no 10, pare para pensar um pouquinho. A gente gosta muito de usar esse versículo, né? Que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E muitos usam para falar de batalha espiritual. Nós vamos resistir ao diabo e nós declaramos em nome de Jesus que nós vamos resistir ao diabo, que ele não tem lugar, que esse lugar é do Senhor Jesus. Veja o contexto de resistir ao diabo. O contexto é de conflito na igreja. Não é uma batalha com o mundo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? É assim que começa. Dos prazeres que militam na vossa carne. Vocês cobiçam e não têm nada. Vocês matam em inveja e nada podem obter. E aí vocês vivem a lutar e a fazer guerra. E vocês têm que lembrar que isso é soberba. E Deus resiste aos soberbos. E vocês precisam então se sujeitar a Deus, mas resistir ao diabo que está atuando por meio dos conflitos de vocês, das guerras de vocês, das intrigas de vocês. Esse é o contexto da batalha espiritual. Então sujeitar-se a Deus aqui você vai verificar que ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores. É assim que você vai resistir o diabo. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Arrependimento é uma forma de resistir ao diabo. Sujeitar-se é uma forma de resistir ao diabo, sujeitar-se a Deus. E por isso que ele diz: humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Em que contexto, igreja? No contexto de conflitos. Em vez de você se exaltar, querer ficar por cima, você se humilha. Então, é nossa responsabilidade nos submetermos ao tratamento de Deus por meio dos conflitos. E em 1 de Pedro 5, nos versículos 5 e 6, Pedro diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, observe, cingi-vos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Irmãos, por que isso é importante? Porque nós estamos falando de comunicação, mas a boca fala do que está cheio, o coração. A primeira atitude que você tem que tomar tem a ver com sua disposição interior. E você precisa, quando você olha para o conflito, entender: o conflito é o megafone de Deus. Que tipo de tratamento de Deus a que tipo de tratamento de Deus eu não estou me submetendo e por isso ele está gritando? O que ele quer quebrar em mim por meio desse conflito? Quando você entender isso, aí você vai saber falar e vai saber ouvir. Porque a atitude do coração é mais importante. E Pedro diz: olha, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. E Pedro usa uma palavra muito interessante aqui. Porque essa palavra cingir-se, né? Cingir é um sinônimo de vestir, ou colocar um cinto ou vestir. Mas aqui Pedro usa uma expressão grega que significa vestir o avental de escravo. E a imagem que deve vir à mente, que deve ter vindo à mente de Pedro, foi a imagem que está em João 13. Você lembra? Jesus pegou uma toalha, cingiu-se com ela e começou a lavar os pés dos discípulos.
Ele está dizendo, tenham a mesma atitude que teve Cristo. Vistam um avental da humildade. A gente, na nossa cultura, ia chamar ia dizer, calcem as sandálias, né, da humildade. Por isso ele diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Crente, preste atenção. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus acontece quando nós nos humilhamos no conflito. Aqui é o trato de uns com os outros. E eu preciso entender isso. Então, você precisa entender. Segundo grande ponto, nós então vamos ver um pouco os tipos de conflitos. Alguns fatores. Eu quero só rever isso, porque nós já vimos no primeiro dia, eu só estou revisando com os irmãos. Há 3 tipos de conflitos. E eu estou trazendo essa ideia do conflito porque a comunicação é mais difícil durante uma tensão. A comunicação não é difícil quando você está bem, quando está tudo bem um com o outro. Não é? A comunicação é difícil quando tem conflito. E eu queria que você lembrasse que há 3 tipos de conflito. Essa é uma visão que eu trago do livro Resolução de Conflitos, de Lu Priolo. Acho que é Lu Priolo. Estou confundindo aqui os autores, mas acho que é Lu Priolo. Tá? Lu Priolo coloca que as nossas diferenças são um fator que gera conflitos, e nós vimos já as nossas semelhanças também, às vezes, né? Diferenças de personalidade, diferenças de criação, de valores pessoais. Lembra do conflito entre Paulo e Barnabé? Não era de questão de pecado, era com relação às diferenças que ele tinha com relação à ida ou não de João Marcos. Você lembra de Evódia e Sintique? Em Filipenses 4:2, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Elas estavam discordando de alguma coisa que não tinha a ver necessariamente com doutrina, mas tinha a ver com a forma como deveriam agir na igreja em algum assunto. Um outro fator de conflito é a pecaminosidade de uma ou ambas as partes. A nossa pecaminosidade, Tiago fala que as guerras e contendas procedem dos prazeres que militam na nossa carne. Então, quando alguém peca e eu preciso confrontá-lo, obviamente cria-se uma tensão. Ou quando eu peco e preciso ser exortado por alguém. Ou quando os dois pecam, né, numa discussão, numa desavença, numa briga, eles se ofendem. Muitas vezes ambas as partes, a pecaminosidade, obviamente, nesse caso, sobretudo, a solução para o conflito é o arrependimento, né? E terceiro fator são as diferenças de interpretação e abordagem das Escrituras. Eu coloquei Romanos 14 e 1 Coríntios 8, porque em ambas você tem uma discussão num caso entre judeus e gentios, e no outro caso entre gentios, talvez recém-convertidos, e gentios mais maduros. Ou, explicando melhor, em Romanos 14, havia um conflito entre judeus e gentios, porque os judeus continuavam guardando certos dias como santos, e para os gentios todo dia era igual. Eles não guardavam o sábado nos termos do judaísmo. Os judeus não comiam algumas carnes, como de porco, e o gentio comia qualquer coisa. E os gentios estavam dizendo, vocês são fracos na fé, vocês não têm liberdade em Cristo. Então, eles menosprezavam os judeus que eram considerados fracos na sua consciência. Mas os judeus, por sua vez, julgavam e condenavam os gentios. Vocês comem qualquer porcaria, vocês não têm escrúpulos, né? Vocês comem coisas imundas, tocam coisas imundas. Paulo diz, o que come, não despreze o que não come não julgue o que come. E ele vai tratar sobre isso. E em 1 Coríntios 8, era um conflito entre pessoas que comiam carne sacrificada a ídolos e outros que não conseguiam comer, porque mesmo depois de se converterem ao Senhor, eles ainda associavam a carne ao ídolo. O problema é que 95% das carnes que eram vendidas no açougue tinham passado pelo templo, e como sobrava muita carne, ele era vendido ali para os açougues, então você tinha 95% de chance de comer carne sacrificada a ídolos. Então o conflito era esse,
diferentes interpretações e abordagens, tá? Então esses são os 3 tipos. Aí eu queria trazer aqui algumas posições diferentes em relação ao conflito. Aqui tem um quadro que eu tirei do livro de um autor, acho que ele é até luterano, David Augsburger. Ele tinha uma coleção que eu acho que nem é editada mais, sobre essa questão de confrontar, de ouvir, de perdoar, né? E tem Importe-se o Bastante para Confrontar, é o primeiro volume. O segundo é Importe-se o Bastante para Ouvir. Tem também um outro, Importe-se o Bastante para Perdoar. O quarto é Quando Importar-se Não Basta. E o quinto é Quando Já Basta. Eu creio que essa coleção não é mais publicada, né? Mas ele mostra, e eu achei interessante isso, posições e atitudes em relação aos conflitos interpessoais, que vão interferir na sua comunicação. E eu quero que você preste bem atenção aqui nessas posições, né? Onde é que é aqui, né? Ixi, eu acho que eu... desculpa. Ele não pega aqui na TV, eu acho. A gente faz aqui, mas não pega. Bem, mas observe aí. A posição é como o autor resume a atitude de cada um conforme a sua personalidade no conflito. Pode haver mais posições, ou um meio termo, ou uma mistura dessas posições, mas eu quero que você olhe para esse quadro e tente identificar qual é a sua tendência. Tá? Então você tem logo à sua esquerda o nome da posição, depois você tem qual é a atitude, ele faz uma análise de que tipo de atitude é essa, e ele, à direita, vai falar do padrão de pensamento que está por trás dessa atitude, que é o que a gente chama de cosmovisão. É um aspecto da cosmovisão. Então, aqui você vai ver que cosmovisão é um comprometimento do seu coração. Então, você tem a posição, né? Como é que você se porta quando tem um conflito? Por exemplo, quando você é ofendido. Ou quando você é injustiçado. Ou quando você enxerga um pecado e aquilo te incomoda, porque é pecado, pode estar prejudicando uma outra pessoa e você precisa tomar uma atitude a respeito. Então, a primeira posição que Augsburger coloca é a posição que ele chama de eu venço, você perde. Essa posição é por aquelas pessoas que têm uma certa necessidade de domínio. E essa posição eu venço, você perde é uma posição contra o oponente. E normalmente as pessoas que tomam essa posição, elas têm uma necessidade de dominar e uma necessidade de prestígio. É mais ou menos assim, para que você não me decepcione, ou para que você pare de me decepcionar, eu vou lhe ensinar a verdade. Então, é meu dever mostrar a minha verdade e o seu erro. Não tem aquela pessoa que diz assim, deixe comigo. Não, deixe que eu vou resolver, deixe que eu resolvo. Não tem uma pessoa assim? Não, eu vou resolver. Eu vou mostrar para eles com quantos paus se faz uma canoa. Tem pessoas assim? Pois é, essa é a posição, eu venço, você perde, e via de regra, é um tipo de posição que expressa verdade sem amor. Eu tenho que dizer umas verdades para ele. Eu tenho que ser positiva com ela. Só que não mede as palavras e vai além do que tinha direito. Qual é o padrão de pensamento por trás disso? Augsburger resume da seguinte maneira. Essas pessoas elas têm o seguinte conceito do conflito. Veja, esse conceito não é verbalizado, às vezes é. Mas esse conceito não é verbalizado, mas ele é manifestado na atitude. É mais ou menos o seguinte padrão de pensamento. Padrão de pensamento são exatamente as crenças. Quem estava estudando cosmovisão na igreja vai entender. As crenças, os valores últimos que estão lá e que comprometem meu coração. Se você tem essa posição, eu venço e você perde, o que você pensa do conflito? O confronto é inevitável na luta do bem contra o mal.
É inevitável, porque a gente tem que combater o mal. Só que nesse confronto, eu tenho a tendência a sempre me ver do lado do bem e o outro do lado do mal. É verdade que o confronto, às vezes, pode ser inevitável. Não é sempre, mas às vezes é inevitável. Mas eu preciso lembrar que o mal não começa no outro. O mal começa em mim. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Presta atenção. De onde? Dos prazeres que militam na vossa carne. É dentro de você. Você cobiça e nada tem. Não é isso? Então, esse é o padrão de pensamento. Segunda posição. Pastor, não sou desse tipo não. É a posição que Augsburger chama de eu me retiro e ignoro. Eu me retiro e ignoro. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu estou nem aí. Se ele quer agir assim, é problema dele. Não tem nada a ver com isso. Ou então mesmo quando me ofende, não, meu filho, que vem de baixo não me ofende. Né? Então, a posição é de indiferença. E parece que não mostra nem amor, nem verdade, mas uma espécie de fuga. As pessoas que adotam essa posição, tipo, eu vou ficar com cara de paisagem. Ela mostra um movimento oposto ao oponente. Enquanto posição eu venço, você perde um movimento contra o oponente, na direção dele, mas contra ele. A indiferença é um movimento oposto. E isso vem de uma necessidade de ser invulnerável. Não, isso não me abala. Não cheira nem fede, já falou isso? Para mim não cheira nem fede. Então eu não vou mexer nisso, não tenho nada a ver com isso. No fundo mexeu com você, mas a indiferença vai manter em você a ilusão de invulnerabilidade. Qual é o padrão de pensamento por trás disso? Ninguém muda mesmo. Por isso encarar o confronto de nada adianta, é perda de tempo. Para que ele não muda? Ela não vai mudar nunca. Não adianta. Pau que nasce torto, morre torto. Não tenho nada com isso. Essa é a posição. Eu me retiro e ignoro. Uma terceira postura é eu vou ceder à sua verdade. São aquelas pessoas doces, meigas, calmas, tranquilas, né? Que dizem assim, olha, eu sou bonzinho, eu não quero criar inimizade com ele, eu não quero brigar com ela, vai prejudicar nossa amizade. Eu sou bonzinho e cedo porque preciso da sua amizade. Esse comportamento, veja, o primeiro é de domínio, movimento oposto ao oponente, ou contra o oponente. O segundo é de indiferença, movimento oposto ao oponente. O terceiro é autoanulação. É um movimento em direção ao oponente, porém em submissão, mesmo quando o que ele está fazendo é pecaminoso. Pessoas assim muito comumente entram em relações abusivas. E sabe, tem pessoas assim, especialmente mulheres, que às vezes elas têm um marido, o marido tem uma relação abusiva, aí abandona o marido, sofre violência, arranja outro marido, mesmo tipo de relação abusiva, e parece que ela tem uma missão. Porque parece que há uma necessidade de pertencer a alguém, mesmo que seja subjugado. Isso não é humildade. É uma forma também de manipulação. Eu vou ceder, tudo bem, mesmo quando não está tudo bem. Qual é o padrão de pensamento por trás dessa posição? O confronto é esmagador. O confronto ameaça a relação. O confronto vai acabar nos separando. Não, eu vou me submeter. Veja, a Bíblia diz para nos sujeitarmos e nos humilharmos, mas qual é a motivação? Se você se sujeita porque você precisa da relação, a sua atitude é egoísta, não é humilde. E por fim, você tem a posição que seria correta.
Eu vou confrontar em amor. Então você tem verdade sem amor, você tem nem amor nem verdade, e você tem amor sem verdade. E então é a pessoa que diz: eu quero relacionamento, mas eu quero também integridade. Eu quero confiança, eu quero respeito, e eu quero honrar o meu Senhor. Então é verdade com amor. Qual é o padrão de pensamento? O confronto é uma oportunidade para crescer e restabelecer a paz. Essa é a visão bíblica do confronto. E para você comunicar-se biblicamente, você precisa, lembra, a primeira coisa é a autoconfrontação. A gente vai falar isso mais para frente, se o Senhor Deus permitir, senão a gente fala só amanhã. Mas você precisa entender qual é a minha motivação. Eu quero que você pare um pouquinho. Qual é a sua tendência dessas aqui? É a posição, não, comigo não. Ou é a posição, tudo bem, isso é isso. Ou é ainda a posição, tá, tudo bem, eu cedo. Qual é a sua posição? Você, marido, qual é a sua posição na relação conjugal? Você, esposa. Você, irmão, irmã. Nós precisamos pensar nisso. Eu diria o seguinte, e aqui já vai uma dica. Se o pessoal da posição eu venço, você perde. Se dispor mais a ceder, vai puxar um pouco para o equilíbrio. E se o pessoal do tipo vou ceder a sua verdade se dispõe mais a confrontar, vai puxar para o equilíbrio. Então vou dar uma dica para você, puxe sempre para o extremo oposto. Tente sempre fazer ao contrário do que você tem a tendência a fazer. Eu acho que isso vai ajudar. É só uma dica. Tá bom? Vamos prosseguir. Prontidão para ouvir é o nosso quarto ponto. Já vimos posições e atitudes. Nosso quarto ponto. Prontidão para ouvir é a primeira atitude da comunicação bíblica. Obrigado. Primeira atitude da comunicação bíblica. E nós vamos apenas ver aqui algumas declarações da Escritura e de alguns autores cristãos. É uma, pelo menos, duas de autores cristãos e duas das Escrituras. Então, eu preciso estar pronto para ouvir. Irmãos, preste atenção, essa é a primeira atitude no processo de comunicação. Ah, mas eu preciso, eu que vou dar início, pastor. Como é que eu dou início? Ele me ofendeu. Eu não gostei da forma como falou e, na verdade, eu nem ouvi, mas fulano falou. Como é que eu faço? Você vai lá, diz, olha, o fulano que falou tem que assumir, né? Você vai dizer, olha, eu ouvi isto, e eu fiquei muito incomodado, né? Fiquei, na verdade, indignado, mas eu queria ouvi-lo sobre isso. Se você de fato fez, ou se você falou, e por que você falou, o que você tem a dizer. Então, normalmente é isso. Você dá a introdução, mas dá ao outro a oportunidade de falar e de se explicar. David Powlison, ele diz, né, no livro Falando a Verdade em Amor, Aconselhamento em Comunidade. Vivemos numa época em que dar a própria opinião importa mais do que ouvir atentamente. Mas Cristo quer ouvintes. Ele quer corações por inteiro. Ele nos diz para ouvir e então fala sobre si mesmo. Ele transmite essa mensagem claramente, histórica, racional e concreta. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Cristo quer ouvintes. Mas também, Powlison diz em outra página, faladores compulsivos. Essas não são apenas um problema. Elas têm um problema. Essas pessoas não são apenas um problema. Elas têm um problema. Provérbios 10, 19, vamos ler juntos? Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente.
O que ele está dizendo? Quem fala demais acaba pecando. É o que ele está dizendo. Mas a prudência é a moderação de lábios. Provérbios 17, 28. Vamos ler juntos? Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. O estulto, você só sabe do estulto quando ele começar a falar. Para ele ficar calado. É que ele está dizendo a importância do silêncio, irmãos. Tá? Então, essa frase de Jesus, ela ocorre 7 vezes nos evangelhos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. 3 em Mateus, 2 em Marcos e 2 em Lucas. Jesus quer que nós sejamos bons ouvintes. Como disse de novo Paulison, um falador que nunca se detém para ouvir está em grande apuro. E eu acrescento, mete os outros em grande apuro. Em quinto lugar, quero falar sobre formas pecaminosas de ouvir. Formas pecaminosas de ouvir. Veja como é que você ouve. Primeiro, acrescentar nossas interpretações pessoais, tirando conclusões precipitadas. Abre em Provérbios 17, 13. Acrescentar. Irmãos, é interessante. Eu nunca esqueço de uma vez que eu estive visitando um casal. Era um presbítero de uma das nossas igrejas. A esposa tinha acabado de ter bebê. E nós estávamos conversando, eu, Hélida e mais um outro pastor e a esposa. Ele era da igreja que o colega era pastor. E a esposa estava com o bebê recém-nascido, nem lembro se era menino ou menina, e num determinado momento ele pegou o seu bebê, pegou o seu filhinho, sua filhinha. E ele pegou com tanto cuidado, com tanto jeito, assim, encaixou bem, que eu falei, rapaz, ele está pegando o bebê melhor do que ela. Falei com um tom de brincadeira, mas também mostrando minha admiração pela forma como ele pegou o bebê. E aí a gente conversando, né? O tempo foi passando e eu acho que teve alguma conversa de novo de bebê. Aí a moça falou assim, mas o pastor falou que eu não sei pegar. Pergunta, eu falei isso? Não. Eu falei que ele pega melhor do que ela. Então a gente acrescenta a interpretação, não é? É aquela história do filho que sai de casa, vai embora, depois manda uma carta dizendo, papai, manda dinheiro, aí o pai fica zangado. Esse menino é muito desaforado, vai-se embora, não diz nada, não dá satisfação, ainda vem exigir aqui, olha aqui, papai, mande dinheiro. E ele manda em mim. E a mãe pega então a mensagem e diz, não, meu bem, você está errado, não é assim que ele falou. Olha aqui, está escrito, papai, mande dinheiro. Percebe? Nós temos muitas interpretações para uma mesma fala. E aí uma dica, de novo, crente, uma dica. Quando existe mais de uma interpretação possível, escolha sempre uma interpretação a favor do réu. Indubita pro réus. Esse é um princípio do direito. Está sendo bem desrespeitado, né? Mas esse é um princípio. Na dúvida, a sentença deve ser a favor do réu. Mas nós acrescentamos nossas interpretações. Olha o que diz Provérbios 17, 13. Quando nos precipitamos, Provérbios 17, 13, vamos ler juntos. Provérbios. Desculpe, verso 15, na verdade. Verso 15, vamos lá? Leiamos. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, você tem que tomar cuidado. Quando você justifica o perverso, você está sendo abominável ao Senhor.
quando você também condena o justo. Então você tem que prestar atenção. Outra forma pecaminosa de ouvir: ignorar o que não queremos ouvir porque nos confronta ou nos ameaça. Ignorar o que queremos ouvir, que não queremos ouvir porque nos confronta e nos ameaça. Terceira forma pecaminosa. Eu estou só dando exemplos. Interromper a fala do outro antes de ouvir tudo. Antes de ouvir, você interrompe a fala do outro. Vamos ler juntos o que está escrito em Provérbios 18:13? Abre em Provérbios 18:13. Vamos lá? Juntos? Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir é estutícia. A pessoa começou a falar, como se diz, nem molhou o bico, aí você já vai... Não, mas não era isso que eu ia dizer. Já aconteceu isso com você? Comigo acontece direto. E quando eu faço isso? A pessoa começa a falar disso, mas eu nem terminei a frase, você já está me respondendo. Porque quando a gente vê a pronúncia, são as chamadas palavras gatilhos, ou palavras inflamatórias, para ser mais bíblico, né? São coisas que, especialmente, a Bíblia diz que do fruto da boca o coração se farta e do que produzem os lábios se satisfaz. Então, o outro não terminou, deixa ele terminar o raciocínio. Quando ele fala uma palavra que é especialmente ofensiva, que lembra uma outra ocasião constrangedora, ou uma outra ocasião de ofensa, ofensiva, e você não deixa a pessoa terminar, não sabe nem o que é que ela vai falar. Então essa é uma forma pecaminosa de ouvir. Acrescentar sua interpretação. Então veja, você tem que relatar o que a pessoa disse, não o que você acha que ela disse, ou o que ela quis dizer. Então, por exemplo, se você vai testemunhar numa demanda, você tem que se ater aos fatos. Não, ela falou textualmente assim. Mas muitas pessoas mudam a forma como ouviram. E nós precisamos tomar cuidado. Como é que nós devemos ouvir biblicamente? Então, chegamos ao ouvir biblicamente, né? Como ouvir biblicamente? Aqui vem alguns conselhos práticos. Primeiro conselho, não tire, vamos ler juntos? Não. Tá todo mundo aí. Será que eu não? Acho que sim. Eu estou no meio? Ah, não dá para ver? Quem consegue ver aí? Então, quem consegue ver, por favor, fala comigo. Não tire conclusões prematuras. Sabe aquela pessoa que diz, já ouvi isso? Não, já sei. Isso acontece principalmente entre marido e mulher, né? Menos lá em casa. Lá em casa nunca aconteceu, né, meu irmão? Não, já sei o que você vai dizer. Eu sei onde você quer chegar. Não precisa mais, eu já sei. Não tire conclusões prematuras. Segundo, quem consegue ler comigo? Não ensaie uma resposta enquanto ouve. Terceiro, compre um óculos. Não. Não ensaie uma resposta. Então, a gente às vezes... Já aconteceu com você? Comigo acontece direto. Você não está nem ouvindo, você já está querendo uma brecha para você falar, já ensaiando uma resposta, eu já sei o que vou dizer. Você se preocupa mais com o que você precisa dizer, porque você tem um compromisso com a autoproteção mais do que com amor. Então você tem que ouvir, não é um momento de ensaiar. Claro que o ouvir vai lhe ajudar a preparar uma resposta, mas muita gente de tal maneira se concentra nisso, né? Eu estou preparado para responder, estou só esperando você respirar, né? Terceiro, não reaja a palavras inflamatórias. É o que se chama de palavras gatilho, né? Não se deixe entorpecer, não se deixe levar, não se irrite, não fuja, resista. Não reaja a palavras inflamatórias. E às vezes a gente sabe o que pega o outro de jeito. E às vezes a gente usa sabendo. Às vezes não. Então, ei, peraí. Assim também não. Aí você parou, acabou a discussão. Certo? Não reaja. Né? Não ouvi mais nada, diz ela.
para a sua oponente. Eu não ouvi mais nada depois que você chamou meu filho de peste. Depois dali, não tem aquela conversa que depois daquela palavra que a pessoa falou, acabou, você não lembra mais nada. Mesmo que você não tenha respondido, você não lembra mais nada. Você só lembra daquilo. Por quê? Porque você reagiu à palavra inflamatória. Terceiro, quarto, né? Não. Isso é muito comum. Às vezes você não tem o que responder, aí você diz, mas você também tem um jeito muito seco de falar. Não gosto de pessoas autoritárias. É verdade, tem gente que tem um jeito seco de falar, mas nem sempre a pessoa está sendo grosseira. Talvez ela esteja sendo mais direta. Certo? Então, às vezes a gente diz, mas aquela voz é horrível, aí só fala gritando. E eu não estou falando daquela gritaria que a gente falou de manhã, não. É gente que fala alto mesmo, né? É gente que... tem gente que fala mais alto. Aí tem gente que diz, mas parece uma mosca morta, fala meio baixinho. Não, se está falando baixo, diz, fala um pouquinho mais alto, eu não consigo ouvir. Mas é diferente de você rejeitar a personalidade. E por último, não é último ainda, certifique-se de que entendeu o significado das palavras ouvidas. Eu tirei essa frase aqui de um conflito conjugal no início do casamento. Você devia ter vergonha de me chamar de leso. Né? Eu sempre gosto de contar essa história, porque a gente aqui no norte chama muito essa palavra, menino, deixa de ser leso, né? A minha esposa não conhecia esse termo. Na verdade, ela conhecia, mas para ela era alguém assim, doente mesmo, mental, retardado, né? Mas ela usava um termo sinônimo, abestalhado. E eu já ficava ofendido. Então teve uma vez que ela disse, deixa de ser abestalhado, menino. Que é isso? Eu não sou retardado. Fiquei zangado. Aí, numa outra ocasião, eu brincando, alguma coisa que a minha cunhada fez, assim, boba, eu falei, mas a tua irmã é lesa, né? Eita, mas minha irmã não é retardada, não. Lembra, irmão? A gente estava lá naquele viaduto, andando no viaduto, na carroceria de um carro. Eu podia andar de carroceria naquela época. Depois eu fui entendendo que o meu lesa era o abestalhado dela. Entendeu? Mas a gente tem que se certificar de que a gente entendeu o significado. Mas às vezes a gente não entende o que a pessoa quis dizer. Então, quando aquilo lhe soa estranho, diz, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Aí você fala com suas palavras o que você acha que o outro falou. Ele vai confirmar ou ela vai confirmar. Não foi isso bem que eu falei. Não, mas é que eu entendi assim. Não custa você falar, certo? Outro ponto. Preste atenção para poder compreender. David Powlison diz o seguinte, você não pode saber o que dizer ou fazer até... Vocês não estão lendo mesmo? Você não pode saber o que dizer ou fazer até que tenha ouvido a história, o fluxo caótico de anedotas, a emoção, a reação, a interpretação, a repetição ou a contradição. Então, quando você está no meio de uma tensão, você fala muita coisa além dos fatos. Tem caras e bocas, tem expressões, tem tons de voz, tem caretas, tem gestos. Então você precisa prestar bem atenção, porque tudo isso pode lhe dar suporte para você concluir corretamente sobre o que o outro está pensando. Esse próximo conselho é principalmente quando você está mediando um conflito. Prepare-se para exposições chocantes da pecaminosidade humana. Irmãos, eu não posso publicar tudo que eu ouço no gabinete, não. Principalmente quando é questão de conflito, sai cada coisa. E às vezes é mais assim, entre o pastor e a esposa. E aí um deles resolve entregar o pecado que o outro cometeu quando falou mal do... mas o senhor falou que o pastor naquele dia... Eu tenho que usar todo tipo de arma. Aí eu tenho que controlar, né? Agora a minha reação a palavras inflamatórias e tratar o problema do casal. Certo? Então, como disse
Paulison, de novo, no mesmo livro, Falando a Verdade em Amor, num conflito, você quase invariavelmente ouvirá sobre pecados no processo. Você ouvirá amargura, fofoca, autopiedade, fé falsa, racionalização, obsessão, evasão e facilidade às 1001 línguas das conversas tolas e vazias. E por último, procure ouvir com o objetivo de corrigir seus enganos. Quando você ouvir o outro num conflito, não ouça mais com o objetivo de se defender. Tente entender. Irmãos, esse é um exercício e eu nem sempre consigo, mas é um exercício que há alguns anos eu tento fazer. Mesmo quando não é comigo o conflito, mas aquele crente que já deu não sei quantos trabalhos e parece que não aprende. Então eu começo a pensar, eu preciso ouvir talvez melhor essa pessoa, o que Deus está querendo me mostrar que eu ainda não consegui ver. É isso que é a aplicação de Mateus 3, 7, 3 a 5. O que é que diz lá? Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? A palavra que Jesus usa para trave era uma viga que atravessava a casa, que sustentava o telhado. Aquela viga que sustenta. Então Jesus diz, olha, você acha que o do outro é trave, mas a trave está no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, depois verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, quando eu ouço, eu tenho que ouvir com esse objetivo. O meu coração. Veja, nós somos tão insensatos, irmãos, que nós sempre confiamos mais naquele que mais nos engana, o nosso coração. Ninguém nesse mundo jamais vai mentir mais para nós do que o nosso coração. E ainda assim a gente confia nele. Então desconfie, pratique a autodesconfiança. Procure ouvir com o objetivo de corrigir seus enganos. O que é que eu não estou entendendo, talvez? É no processo de ouvir que uma compreensão parcial pode ser completada por algo que você não sabia anteriormente. É no processo de ouvir que uma compreensão parcial pode ser complementada por algo que você não sabia anteriormente. Irmãos, o nosso Jesus, ele sabia ouvir. Ele sabia ouvir e mesmo quando ele era muitas vezes afrontado, ele esperava o momento certo para responder. Ele engolia a afronta. E nós devemos fazer isto também. Principalmente porque nós temos algo a aprender. Mas por que nós precisamos ser preparados para ouvir? Eu termino com esse texto de Tiago, capítulo 1, de novo. Tiago 1. E de novo eu quero aplicar aquele princípio. Os imperativos da vida cristã são consequências do indicativo. Antes de dizer, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha o que ele diz no verso 16 até o 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Depois de Tiago dizer que cada um é tentado pela sua própria cobiça, o que quer dizer? O que tem de ruim vem de dentro de você. Ele diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de cima, de Deus, que é o Pai das luzes e que é imutável, não pode haver nele sombra ou variação de mudança. E de lá é que ele nos deu a sua palavra. Observe, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Por que você precisa aprender a ouvir biblicamente? Porque você, a não ser que você não seja, senão você precisa ser regenerado. Mas se você já confessou Cristo como Senhor, você foi gerado pela palavra da verdade. Ela está em você. Não há desculpas. É pelo que Deus fez em Cristo na sua vida
que você pode ouvir biblicamente. Então, que você possa aplicar esses princípios à sua vida, à forma como você ouve. Lembre-se, a comunicação bíblica começa com o saber ouvir. Vamos orar? Nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra mais uma vez explicada e aplicada, e pedimos que o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de praticarmos essas palavras, de crermos nelas, de confiarmos, e de que, mesmo quando o nosso coração se inclinar para outra direção, nós possamos mortificar pelo poder do Espírito Santo os feitos do nosso corpo, para que experimentemos a vida plena e sejamos, ó Deus, testemunhas de Cristo na prática, na forma como falamos e como ouvimos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.